vamos, neste momento de meditação, entrar em comunhão com a nossa luz interior, indo de encontro ao abraço fraterno do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, e buscando nos recursos da prece, a intimidade com Cristo Jesus, com o Pai da vida, agradecendo a este Pai de amor e bondade por tudo que temos, por tudo que somos. Rogamos ao Cristo Jesus pela expansão de nossa consciência para a compreensão das mensagens que estão sendo ofertadas para nós no dia de hoje. Que o Evangelho em nosso lar alcance um propósito ainda maior de trabalho para a evangelização de nós mesmos. Que em comunhão com toda a pleiade celestial, que nos dá o amparo e a sustentação, nós possamos trabalhar para a limpeza, harmonização e organização do campo vibracional de nosso lar, do nosso ambiente de trabalho. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, medicamento curativo para todas as aflições e dores que nós ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as energias do plano maior, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento que mata a sede não só do corpo, mas principalmente do nosso espírito. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 23, e olhai por vós. Abaixo do texto, do título da mensagem, tem uma epístola que está lá no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 34. Diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, Jesus. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, nos convidando ao trabalho da reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena. Nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou escarcerando-se em laços terríveis de dor. Deixa eu refrasear aqui. Encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho.
depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. E aqui a gente vem com muita humildade buscar o auxílio da espiritualidade maior para colocar algumas considerações numa mensagem tão cristalina, onde Emmanuel utiliza-se da epístola do livro de Lucas para trazer para nós diversos conselhos sobre a administração da nossa vida, da nossa caminhada, enquanto espíritos que experiencia a vida na Terra. Ele está nos aconselhando para que nós possamos olhar com mais cuidado para nós mesmos. Que nós deixemos um pouquinho de lado o cuidado com os interesses das coisas externas, ou seja, de tudo aquilo que envolve a matéria, e que nós passemos a olhar com mais interesse para as questões internas, ou seja, as questões que envolvem o nosso espírito. E aí no primeiro parágrafo aqui, eu vou reler para que a gente possa comentar um pouco. Em geral, o homem se interessa por tudo que diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. É o que Lucas coloca lá na sua epístola, quando ele fala da glutonaria e da embriaguez. E ocorre que muitas vezes nós ficamos tão fascinados por tudo aquilo que o mundo pode nos ofertar, que nós nos esquecemos de cuidar daquilo que verdadeiramente interessa, que é cuidar do nosso vaso íntimo, do nosso espírito. Nós nos ocupamos com tudo aquilo que alimenta as nossas necessidades materiais. Uns se enveredam, pelos caminhos mais difíceis para atender a necessidade física, se atém mais aos vícios que deteriora o corpo. É o uso excessivo do álcool, do tabaco, das drogas, do sexo desordenado, da alimentação desregrada. Não se preocupa nem um pouquinho com esse vaso
físico, que é o invólucro do nosso espírito. Então, nós é que vamos deteriorando o nosso invólucro carnal, nos esquecendo do quanto ele é importante, porque é o veículo do nosso espírito. Nos atemos demais a atender às nossas necessidades físicas, nos tornamos egoístas, alimentando todas as más paixões. E aí, nós vamos devagarinho com estes vícios que apequena o nosso espírito, deteriorando a nossa máquina física, o nosso invólucro carnal. E às vezes, quando vamos nos dar conta, já é tarde demais, já não temos mais como recuperar a nossa saúde. Aí nos tornamos fracos para o trabalho, para as conquistas materiais, e já estamos muito distantes da nossa missão, que é o trabalho para a edificação do espírito. Então, Emmanuel está nos pedindo aqui na mensagem que ao longo de nossa caminhada, nós busquemos um equilíbrio entre o ser e o ter. Que nós aprendamos a dominar as nossas más paixões. Que nós tenhamos ao longo da marcha a compreensão de que é necessário buscar um tempo para aquela meditação que edifica o nosso interior. E aqui embaixo ele fala que nós arrumamos tempo para observar o noticiário da vida comum, mas nós não arrumamos tempo para buscar nas casas de oração, na meditação, nos estudos, algo que alimente esse nosso vaso íntimo que é o nosso espírito. Então estamos muito mais ocupados com as coisas exteriores, deixando de lado de cuidar daquilo que verdadeiramente importa, que é a nossa edificação do vaso íntimo, que é o trabalho de edificação do nosso espírito, fazendo a higienização de nossas telas mentais, cuidando da nossa saúde mental, limpando o nosso coração de todos os sentimentos que nos adoecem, que é a mágoa, o ódio, o rancor, a ganância, a mesquinhez e o egoísmo. Ou seja, estamos muito mais comprometidos com as coisas do mundo do que com as coisas do nosso espírito. E aqui ele vai mais além, quando ele diz assim: vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. E é o que mais acontece conosco, né? A gente cuida muito mais da vida dos outros, de reparar na vida do outro, do que olhar para as nossas próprias mazelas morais. E enquanto nós nos distraímos cuidando das questões do outro, nós estamos de lado, sepultando todas as oportunidades de cuidar de nós, de administrar com sabedoria a nossa vida, o nosso cotidiano. Aí vamos nos atrasando na nossa marcha, deixando de cuidar da nossa evolução pessoal, seja no campo intelectual, moral e principalmente espiritual. E aí ele lembra mais uma vez, não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico.
voltando lá na epístola de Lucas, quando ele fala da glutonice. Muitas vezes valorizamos muito mais, né, essa questão de alimentar o nosso estômago do que de alimentar o nosso espírito. Porque o espírito a gente não enxerga mesmo, não tem problema. Mas quando nós valorizamos demais essa questão da alimentação insegura, vamos colocar assim, aquela alimentação que mata a fome, mas não alimenta o nosso corpo dos nutrientes que nós estamos necessitando, nós estamos contribuindo para o adoecimento do nosso corpo. Quando nós alimentamos de forma exagerada, sem responsabilidade com o que nós estamos utilizando para matar a nossa fome, quando nós, ao invés de fazer escolhas mais saudáveis, estamos escolhendo alimentos que estão favorecendo para o encurtamento da nossa estadia aqui na Terra, porque estamos adoecendo o nosso corpo. Quando nós utilizamos, além da alimentação errada, o álcool em exagero, o tabaco, as drogas e assim sucessivamente. E aí, Emmanuel coloca aqui mais um conselho. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Ora, esse é um conselho muito importante. Nós não devemos terceirizar a outros a missão de cuidar do nosso espírito. Por isso que Deus nos deu o livre arbítrio, a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas. Mas Deus nos deu também a missão de que cada um de nós seremos responsáveis do trabalho para a nossa salvação, para a edificação do nosso espírito. Então, não adianta terceirizarmos a outros a responsabilidade que é nossa, de buscar sim o amparo, o auxílio, a sustentação das casas de oração. Mas é preciso que nós busquemos também nos ensinamentos do Cristo Jesus todos os caminhos que se fazem necessários para que nós possamos construir uma aliança sincera com o Cristo Jesus e que os seus ensinamentos possam nos ajudar neste trabalho de evangelização de nós mesmos, de modificação dos nossos hábitos, de corrigenda de nossas faltas, de reparação dos nossos erros, para que nós possamos ter mais leveza, mais consciência de que nós estamos passando pela terra, mas que a terra não é nossa morada definitiva. Portanto, o mundo não acaba. São as nossas forças que se esvaem com a nossa irresponsabilidade de cuidar do vaso carnal para dar condições e energia para que o espírito possa evoluir através da nossa prática diária de meditação, de bons hábitos, de renovação todos os dias da nossa conduta para alcançarmos a luz tão necessária para o nosso espírito. E finalizando, ele diz assim: retira-se cada um dos excessos na satisfação egoísta. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparando a sublime transformação. Mais um conselho: busque se afastar de tudo aquilo
que é excesso, que danifica o seu vaso carnal, para que você tenha saúde em abundância, que tenha tempo ao longo da marcha para se preparar para as coisas do Espírito, ou seja, trabalhe na sua transformação interior, que é o que a gente fala na doutrina espírita, da sua reforma íntima. Busque o equilíbrio, busque ter qualidade de vida, trabalhando em equilíbrio com as coisas materiais e espirituais. E desta forma, se nós tivermos a consciência de educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscar nas nossas ações qualidade de vida, promover para nós situações que nos coloca de forma mais íntima com o nosso espírito, aí nós vamos estar seguindo todos os conselhos de Emmanuel, que é olhai por nós verdadeiramente. E olhar por nós verdadeiramente é modificando os nossos hábitos, os nossos pensamentos, tendo a capacidade de renovação dos conceitos e valores, sabendo o que a vida significa para nós, não só no campo material, mas principalmente espiritual. É o que nós temos para acrescentar numa mensagem tão brilhante, tão didática que Emmanuel deixa para nós, onde nos aconselha ao trabalho para a nossa transformação do campo íntimo. E envolvidos por toda essa luz, vamos agradecendo o auxílio que recebemos do plano maior para a compreensão da mensagem que nos é ofertada no dia de hoje. Vamos buscar nos recursos da oração, da vibração, emanar pensamentos e energias edificantes para todos aqueles que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Que Jesus nos conceda a bênção e graça de termos uma convivência pacífica, harmoniosa e respeitosa com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade. Vamos vibrando paz e luz, pedindo a Deus que ilumine sempre as casas de oração, que elas sejam para nós o porto seguro, onde nós vamos buscar todos os ensinamentos que se faz necessários para a nossa autotransformação. Vamos vibrando por todos os seus dirigentes. Vamos pedindo a Deus que nos dê as bênçãos e oportunidade de sermos frequentadores assíduos das casas de oração, com o objetivo de trabalhar na compreensão de nós mesmos, de buscar ali as oportunidades divinas de trabalho para a autoiluminação do nosso espírito, para a nossa autoevangelização. Vamos vibrando paz e luz para a nossa família, para os nossos consanguíneos, os que estão na morada maior, que receba as nossas mais sinceras vibrações de amor. Os que estão na morada terrena, que nós possamos adentrar em vossos lares com nossas vibrações, permitindo que o ambiente doméstico seja modificado, mas que Jesus também esteja habitando não só o lar, mas o coração dos nossos irmãos, que possamos agir com perdão, com amor, com respeito, com bondade, com fraternidade, uns para com os outros. Agora nós apresentamos a nossa família, aqueles que são tutelados por nós, que convivem no mesmo teto, que estão sobre a nossa tutela conforme a vontade de Deus. Apresentamos a nossa casa aos benfeitores celestes, para que nós possamos juntos trabalhar na renovação do campo vibracional do interior de nosso lar, que todas essas energias alcancem nosso quintal, nossas plantas,
nossos animais de estimação. Vamos pedindo também para que essas vibrações alcancem o nosso ambiente de trabalho, que todos os ambientes sejam modificados com estas energias renovadoras. Vamos vibrando pelos companheiros de jornada, que nós possamos, em comunhão de pensamentos e sentimentos, construir pontes e laços verdadeiros de amizade, de respeito. Vamos vibrando pelo irmão de mais difícil convivência no trabalho e que todos nós possamos trabalhar não só para alcançar as benesses materiais, mas principalmente alcançando no nosso trabalho também as benesses espirituais. E é chegado um momento muito especial do nosso Evangelho, onde nós vamos receber, através dos benfeitores celestes, a luz divina do passe, as energias sagradas que irão atuar sobre nós como medicamento, restaurador de nossas forças, bálsamo curativo para todas as dores que carregamos no corpo e na alma. Que o passe seja instrumento divino, que chegue para nós como medicamento, que cura todas as dores do nosso corpo e da alma, para que nós possamos começar a semana conscientes do nosso trabalho, fortalecidos pelas energias divinas do passe e prontos para prosseguir a jornada, amparados pelo Cristo Jesus. Que a água que nós colocamos para ser imantada, através de suas partículas, receba as energias do mais alto. Que o Cristo Jesus abençoe a nossa água e que ela seja modificada com todas essas energias que recebe agora em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando para nós nessa fonte inesgotável que alimenta as necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. E agora que nós recebemos as benesses do passe, da evangelização, todas as orientações do plano maior, vamos vibrar por todos os lares, vamos nos colocar em oração por todas as famílias, pedindo a Deus paz e luz para as famílias que estão desfeitas pela ganância, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, que todas essas famílias possam buscar na luz do perdão o amor, o respeito e a fraternidade. Vamos vibrar pelas famílias que estão em luto, que a oração seja o link sagrado entre os que estão na terra e os que foram chamados à casa do Pai. Vamos pedir por todos os lares que estão padecendo pela enfermidade do seu ente querido, que Jesus, através de nossas orações, através do passe, leve as energias sagradas da cura para todos aqueles enfermos que estão atados, padecendo pela prova da dor e da aflição em seus lares. Vamos vibrando pelas famílias que estão padecendo pela falta do trabalho, da moradia, pela falta do pão de cada dia. Que Jesus, através das mãos humanas, possa contemplar todas essas famílias com as bênçãos do trabalho, do pão de cada dia, para que possam ofertar uma situação digna de assistência à sua família. Jesus, pedimos pelo nosso planeta Terra, interceda por nós junto ao Pai, iluminando toda a terra. Fazei com que nós sejamos um só povo, uma só nação, que tremule em nossos corações a bandeira do amor, da fraternidade, do perdão, da comunhão sincera, pela autoiluminação de nós mesmos, contribuindo com a iluminação de toda a terra. Abençoe a nossa pátria, o nosso governante maior, governante do nosso estado, do nosso município, que nós sejamos sempre este povo trabalhador, este povo pacífico e ordeiro, e que nós possamos servir sempre de exemplo ao mundo,
pela maneira com que nós estamos trabalhando para sermos exemplo de um povo que respeita uns aos outros e que nós sejamos este povo pacífico e amoroso, que sejamos um só povo, que exista em nosso coração uma única igreja, a igreja do amor, da bondade, da fraternidade. E assim, encerramos o Evangelho conversando com o Pai, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe e aos tarefeiros celestes por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Graças a Deus.